Esse fisiculturista tinha permissão para comer apenas um doce na dieta. A solução dele? Criatividade pura. Ele pegou 7 donuts, esmagou todos juntos formando uma única refeição e comeu como se não houvesse amanhã. Esse daí tem o jeitinho brasileiro. É por esse motivo que você deve sempre manter o foco. Em uma decisão por pênaltis, um time feminino profissional subestimou seus oponentes, uma equipe de garotos. Quando a responsabilidade caiu sobre um jovem batedor, a goleira tentou uma tática de intimidação. Ignorando a provocação, o garoto manteve o foco total no seu objetivo, e o que ele fez a seguir surpreendeu a todos os presentes. Ninguém levou a sério a forma como essa garota treinava. Quando ela compartilhou seus vídeos na internet, todos viram a mesma coisa. Ela repetia um único golpe, sem parar. Os comentários eram sempre os mesmos. Isso é inútil. Não vai funcionar numa luta de verdade. Mas na noite do combate, o resultado foi bem diferente. Ela calou todos os críticos e ensinou uma grande lição. Nunca subestime o poder da dedicação. Essa é a definição perfeita de amor entre irmãos. A irmã mais nova estava super feliz em ver o irmão depois do jogo e só queria um abraço. Ela se prepara para o momento, mas ele a desvia no último instante. Um gesto que resume perfeitamente o que é o amor entre irmãos. Por que essa garota está usando uma chupeta em um jogo? Embora pareça um hábito incomum, existe uma razão por trás disso. As regras da competição exigem que todos os atletas usem um protetor bucal. Em vez do modelo padrão, ela utiliza a chupeta para otimizar seu controle respiratório, forçando a respiração pelo nariz. Essa técnica impede a respiração bucal e melhora diretamente seu desempenho geral no jogo. Estas garotas testaram suas habilidades em um desafio divertido: lançar o balão, tocar na rede e pegá-lo antes que atingisse o chão. A primeira participante falhou logo no início. A segunda chegou muito perto, mas um movimento rápido demais a fez errar o tempo. Várias tentativas frustradas se seguiram e, em certo momento, foi preciso o esforço de várias pessoas até que alguém finalmente conseguisse completar a tarefa. Por que estas garotas estão bloqueando a rede de vôlei com cobertores? Acontece que elas criaram, por acidente, um dos exercícios de treinamento mais difíceis que existem. Ao cobrir a rede, a partida se tornou muito mais intensa, mas elas não faziam ideia do real nível do desafio. Embora pareça simples, a falta de visão sobre a origem da bola exige reações instantâneas e decisões em frações de segundo, o que faz até mesmo jogadoras experientes parecerem iniciantes. Nunca duvide da capacidade de uma garotinha. Em um jogo de queimada, ela se oferece para jogar. A reação? Ninguém a leva a sério. Todos pensam que ela só vai atrapalhar, mas a resposta dela veio em forma de um chute preciso e impressionante. A fuga deste garoto da segurança parecia ter sido um sucesso, até que algo inesperado aconteceu. Após pular a cerca e driblar o guarda, a multidão o aplaudiu. Contudo, um homem aleatório na plateia se irritou, o agarrou pelo pescoço e o entregou para a polícia. No fim, a ousadia custou ao garoto um banimento vitalício do estádio. Conheça o mascote mais agressivo do mundo. Em cada partida, ele tem uma única missão: perseguir torcedores do time adversário e acertá-los com uma tortada na cara. Ninguém está a salvo. Homens, mulheres e até crianças são considerados inimigos se estiverem usando as cores erradas. Então, fica o aviso: se você não torce para o time dele e o vê chegando, a única opção é fugir. Essa menina virou um fenômeno no wrestling, literalmente passando o carro nas adversárias. O segredo? Um golpe infalível onde ela trava as pernas da oponente e ainda tira onda fazendo pose no meio da luta. Claro que apareceram os haters dizendo que era fácil, alegando que as outras meninas eram fracas demais. A resposta dela foi sensacional. Ela foi lá, lutou contra os meninos e usou exatamente o mesmo golpe para vencer. Contra fatos e quedas, não há argumentos. É por esse motivo que homens e mulheres nunca deveriam competir em luta livre, porque quando este rapaz foi colocado para lutar contra essa menina, ele tinha certeza que seria uma vitória fácil, mas não imaginava no que estava por vir, porque ela fez um movimento que ele não estava esperando, que transformou em um desafio totalmente novo para ele, forçando-o a lutar 2 batalhas ao mesmo tempo. Este é o motivo para não julgar um treino pela aparência. Quando ela publicou sua rotina de exercícios incomum nas redes sociais, gerou muita confusão. Contudo, no momento em que ela revelou o verdadeiro objetivo do seu treinamento, a reação de todos foi de puro choque. A atitude desse garoto gerou muita revolta, e você vai entender o porquê. Olha a cena. Uma mulher tenta levantar um peso recorde, mas o movimento falha e a barra cai sobre ela. Mas o que realmente deixou a internet indignada não foi o acidente, e sim a reação do menino. Em vez de pedir ajuda ou mostrar qualquer preocupação, ele apenas ficou parado, assistindo a tudo como se fosse um espectador. Este movimento de parkour tinha tudo para dar errado. No momento em que ele perdeu o equilíbrio, uma queda séria parecia inevitável. Contudo, contra todas as expectativas, ele conseguiu evitar o acidente com uma manobra espetacular no último segundo. This is what happens when someone who has never hit a baseball in their life tries to face a machine that throws balls at over 160 kilometers per hour. But first, if you thought this kitten was cute, subscribe to the channel and comment which of these kittens you find the funniest.
Este era o teste de conclusão para um fuzileiro naval. A missão consistia em resgatar uma máscara do fundo da piscina com mãos e pés amarrados. Durante o exercício, o controle emocional e movimentos lentos eram fundamentais, pois o pânico agravava a situação. E você, acha que conseguiria passar por isso? Comente aqui o que você faria. Muitos duvidaram quando este cara apresentou um golpe de luta inusitado, lançando-se de cabeça para baixo contra o oponente. A ideia foi ridicularizada e considerada inútil. As pessoas disseram que aquilo jamais funcionaria em um confronto real. Ele resolveu fazer um teste prático com um amigo para validar sua criação. O resultado foi chocante. A técnica era surpreendentemente poderosa e superou todas as expectativas. Este garoto literalmente deixou o oponente no chão com suas habilidades incríveis no futebol. A jogada deixou o zagueiro caído, e a finalização com o gol foi ainda melhor. Este golfista se tornou milionário por causa de uma mosca. Durante o torneio BMW, ele precisava da tacada final para vencer, mas a bola rolou em direção ao buraco e parou a centímetros do alvo. A princípio, parecia que a vitória tinha escapado. No entanto, a câmera de perto registrou um momento incrível. Um mosquito pousou na bola e o peso mínimo foi o suficiente para movê-la para dentro do buraco, transformando este jogador em um milionário. A atitude deste cara fez com que todas quisessem sair com ele. Quando ele pediu o número de uma menina, ela o dispensou e o desafiou a fazer flexões com ela sentada em suas costas. Por um instante, a dúvida surgiu, pois ele sabia que um único erro acabaria com sua única oportunidade. Mas ele decidiu focar totalmente e chocou a todos no local ao completar o desafio com sucesso. A razão pela qual este atleta está correndo com a bicicleta na mão não é uma tentativa de trapaça, mas sim uma estratégia permitida pelo regulamento. Em situações como subidas extremamente íngremes ou em caso de falha mecânica, os competidores podem carregar a bicicleta e correr. A única condição é que mantenham contato físico constante com o equipamento durante o percurso. O método de treino bizarro deste cara gerou muitas piadas nas redes sociais. Comentários diziam que ele estava treinando para se tornar um vizinho de cima profissional, mas o atleta não ignorou as críticas. Ele se dedicou totalmente à sua próxima competição e silenciou todos os haters ao conquistar a medalha de ouro no esporte que praticava. Sua mente está prestes a dar um nó. Essa cena parece impossível, né? Mas calma, a explicação é bem mais simples do que parece. O truque é que a sala toda está de cabeça para baixo. Os pesos foram colados no teto e as luzes estão no chão. Agora que você sabe o segredo, a pergunta que fica é: como ela ainda consegue correr lá em cima? A irmã dele conseguiu um emprego de segurança e ele decidiu que precisava testar suas habilidades. Para garantir que ela estava preparada, ele aplicou um dos melhores treinamentos possíveis. Mas a atitude que ele tomou em seguida foi tão inesperada que fez todo mundo rir. E aí, vocês acham que ela está pronta para o serviço? Este vídeo explica o domínio dos corredores quenianos em corridas de longa distância. Mesmo competindo contra um dos melhores maratonistas do mundo, a diferença na forma de correr é notável. A passada do atleta queniano é única e otimizada para a resistência, enquanto o outro atleta foca em sprints mais curtos. No final, o queniano o ultrapassa com uma facilidade que impressiona, sem mostrar sinais de cansaço. Esse homem ficou preso sob o gelo, sem nenhuma escapatória. Para sobreviver, ele começou a golpear a superfície congelada em uma tentativa desesperada de romper a barreira. No entanto, o gelo era resistente demais e não cedia. Com o oxigênio acabando, ele atacou com força crescente, recusando-se a se render. Finalmente, uma pequena abertura surgiu, mas era insuficiente. Prestes a perder a consciência, ele ainda conseguiu transmitir uma última mensagem ao cinegrafista. Estas pessoas estão competindo por um café, e a regra é simples: gritar até o medidor na tela chegar ao máximo. Apesar da simplicidade, o desafio se provou difícil. Nem mesmo equipes gritando em conjunto tiveram sucesso, e quem tentou usar apitos não chegou nem perto. Mas tudo mudou quando esta garota entrou em cena e completou a tarefa com uma facilidade impressionante. Com certeza ela estava canalizando a raiva do ex. E você, acha que conseguiria completar? Esta garotinha cometeu um erro gigantesco. O desafio era acertar um alvo pequeno com o frisbee, mas o arremesso desviou tanto que atingiu seu treinador diretamente na cabeça. Justo quando ela esperava o pior, acreditando que tudo estava perdido, a reação dele provou exatamente porque ele é o treinador. Você já imaginou como os bilionários enchem as piscinas em seus iates? Na verdade, em embarcações de luxo, a piscina não é abastecida com água doce, como seria de se esperar. Em vez disso, a estrutura inteira da piscina é submersa no oceano, o que permite que a água do mar a preencha naturalmente. E quando a água fica suja, eles simplesmente a esvaziam e repetem o processo. E você, gostaria de tomar banho em uma piscina dessa? Este é o martelo de Thor, e o desafio é segurá-lo por 5 segundos para ganhar o prêmio. A proposta é testar a coragem dos participantes, mas existe uma pegadinha. Embora pareça um teste simples, a maioria entra em pânico segundos após pegá-lo. Isso ocorre porque o martelo envia secretamente uma descarga elétrica potente, mas segura, pelo corpo da pessoa, imobilizando-a por cerca de 2 segundos e paralisando seus movimentos, exatamente como vemos acontecer com esta garota. No momento em que este ciclista estava prestes a vencer a corrida, um gato atravessou repentinamente em seu caminho. Contudo, graças a seus reflexos extremamente rápidos, ele conseguiu salvar o animal no último segundo.
Acreditando que sua bicicleta cara era o segredo de sua velocidade, este ciclista profissional foi surpreendido quando um morador local o ultrapassou voando em uma bicicleta velha e enferrujada. Chocado, o ciclista o desafiou a trocarem de bicicleta, certo de sua vitória. No entanto, o resultado foi humilhante. Ele mal conseguia mover a bicicleta antiga, enquanto o morador acelerava na bicicleta de corrida como se fosse sua, a prova de que a experiência supera o equipamento. Essa treinadora foi genial e salvou a apresentação do piloto. Durante a competição de manobras, ele estava em último lugar e precisava de pontos extras para conseguir a vitória. A sugestão dela foi executar um movimento ousado para o público, e a estratégia funcionou perfeitamente. Esta influenciadora está causando muita polêmica nas redes. O motivo é que ela danifica supercarros apenas para gravar seus vídeos de dança. Modelos da Porsche, Ferrari e até Lamborghini já foram alvo de suas gravações. O detalhe mais absurdo é que os veículos nem pertencem a ela. A questão é, qual seria a sua reação se o carro fosse o seu? Essa jogada foi de uma crueldade notável. Quando chegou a vez deste cara jogar o ovo no amigo, ele escolheu o alvo maior e mais fácil sem hesitar. No entanto, essa decisão se voltaria contra ele rapidamente, pois na vez do grandalhão, a missão era uma só: vingança. E não havia chance de ele desperdiçar a oportunidade. Ao pegar o ovo, ele já via seu alvo correndo para longe, mas só isso não o salvaria. E no exato momento em que se preparou para o arremesso, ele errou completamente. É por isso que nunca se deve comemorar antes da hora. Porque quando esta equipe achou que a vitória estava garantida e começou a celebrar bem antes da linha de chegada, este competidor executou uma manobra que eles jamais poderiam prever. Este é o motivo para nunca subestimar um pequeno robô. Ao testar as habilidades deste robô goleiro, o primeiro chute foi fraco, facilitando a defesa. Contudo, na segunda tentativa, ele usou mais força, e a reação do robô foi totalmente inesperada. Este pai cometeu um erro grande ao desafiar o próprio filho. Durante a preparação para um jogo de futebol, ele acabou se machucando. Após uma tentativa do garoto, o pai achou que faria melhor e, para motivá-lo, fez um comentário. O problema é que o garoto levou a provocação a sério demais e fez o pai se arrepender na mesma hora. Esta garota está prestes a desvendar a ilusão por trás de engolir espadas. Primeiro, é preciso entender que a técnica não é a mesma de engolir algo reto. Exige controle corporal absoluto, porque assim que a espada chega ao fundo, você precisa deslocar o quadril para criar espaço para ela. E aqui está o detalhe mais importante. Esse mesmo movimento de quadril deve ser repetido de forma exata ao puxar a espada de volta para fora. E você? Tinha a mesma coragem que ela tem? A habilidade deste cinegrafista é de outro nível, já que ele utiliza patins para garantir que a câmera não trema. Mas o que realmente impressiona são as imagens que ele captura. Observe como ele se move pela quadra de basquete com total controle. E veja como o resultado final é uma filmagem perfeitamente estável. A atitude deste garoto irritou a todos. Durante uma maratona, ele se posicionou no meio do percurso, interrompendo os corredores e até mesmo removendo alguns da prova. Contudo, havia uma razão crucial para seu comportamento. Ele faz parte da equipe do evento, e sua função era identificar participantes que não estavam oficialmente inscritos e participavam de forma ilegal. Depois que esse vídeo viralizou, muitos falaram que Central C deveria se aposentar do rap. Em um parque de calistenia, ele decidiu mostrar sua verdadeira força. Ele saltou na barra e executou vários muscle-ups com perfeição, deixando os espectadores atônitos. E ele não parou por aí. Imediatamente, ele passou para as flexões na barra e, sem qualquer descanso, finalizou com uma série de barras fixas. A performance levantou a questão: ele é mais atleta do que músico? A decisão desta garota de jogar cerveja em um lago foi um erro terrível. O local é famoso pela presença de piranhas selvagens e muito perigosas, e no momento em que o líquido tocou a superfície, uma reação surpreendente aconteceu. A edição de fotos nos anos 90 era uma arte diferente. O primeiro trabalho, criar a ilusão de um homem flutuando. Em seguida, um pedido comum, remover a ex da imagem, mesmo que um detalhe como a mão tenha escapado. Um serviço que vale um 7 de 10. A tarefa seguinte era mais complexa, uma pose estranha. A solução criativa foi pintar a área de azul, o que merece um 9 de 10. E para finalizar, a remoção completa de uma pessoa de uma foto de família, executada com perfeição nos detalhes. Um trabalho nota 10. A distância impediu este cara de ir à formatura do amigo, então eles encontraram uma forma única de celebrar. Eles combinaram de jogar a partida de pedra, papel e tesoura mais longa da história, estabelecendo um recorde mundial. O que aconteceu em seguida foi incrível. Ao avistar uma mulher com uma jaqueta semelhante a um traje de mordida, este rapaz imediatamente cobriu a boca do seu cão. O motivo era que o animal era treinado para missões militares, e o rapaz temeu que ele não resistisse ao instinto e pudesse morder a mulher por engano, confundindo-a com um alvo de treinamento. Este homem achou que podia provocar um policial e sair impune, então mostrou a língua para ele. Contudo, o oficial teve uma ideia melhor. Em vez de reagir, ele sacou o celular, tirou uma foto da careta do garoto e a virou para ele ver. A jogada foi tão inesperada que o menino ficou completamente sem reação. É por esse motivo que você nunca deve confiar em uma médica. Quando ela mostrou seu anel novo, esse garotinho sorriu achando que era de noivado, mas o que aconteceu em seguida o deixou completamente chocado.
Este homem possuía apenas um fio de cabelo na cabeça, mas isso não o impediu de ir ao salão para um tratamento completo. O cabeleireiro tratou seu único fio como uma joia rara, primeiro lavando-o com o máximo cuidado e depois aparando-o com precisão cirúrgica. Mas o serviço não parou por aí. Ele aplicou creme, secou delicadamente e finalizou o penteado como um mestre. No final, o cliente deixou o salão todo orgulhoso, carregando uma sacola cheia de produtos capilares. Esse garoto viralizou de um jeito genial. Sendo um super fã de hipismo, mas sem idade para montar um animal de grande porte, ele improvisou o treino perfeito. Usando apenas uma bola, ele simula os movimentos da corrida com uma intensidade impressionante. A paixão ficou tão evidente que os pais decidiram recompensar o esforço. Realizaram o sonho do menino e compraram um cavalo de verdade para ele. Um estúdio de fotografia estava recebendo uma chuva de críticas por poluir a natureza soltando balões, mas eles tiveram uma sacada genial para resolver isso. No lugar de encher e desperdiçar balões a cada novo ensaio, eles passaram a usar uma vara de pescar. Assim, eles conseguem pescar e reaproveitar os mesmos balões para os próximos clientes, sem prejudicar o meio ambiente. A dificuldade do chefe em fatiar tomates estava atrasando o trabalho. Foi aí que este homem mostrou uma solução genial. Ele prendeu um monte de tomates entre dois pratos e, com um único corte, fatiou todos eles de uma vez. A técnica impressionou tanto que seu chefe ficou chocado e o promoveu na hora.